Fala, galera! Já começa, segura firme e bora! Eu quero chamar para cá então Lucas Teodoro. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Irmão, que honra, que prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo ao Recap Conf 26. Só quero orar pela sua vida. Você pode estender as mãos para cá? Senhor Jesus, repita comigo essa palavra. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do seu filho. Usa ele como um canal. Nossos corações estão abertos. Fale poderosamente e com liberalidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Fica à vontade, Lucas. Tamo junto. Aleluia! Tem alguém feliz com Jesus aí? Glória a Deus, glória a Deus. Se eu tenho certeza de uma coisa, é que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Como é maravilhoso o que Ele já está fazendo aqui. Como é maravilhoso o que Ele vai continuar fazendo. Eu tenho certeza de uma coisa, e eu creio muito nisso em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje com um brilho diferente no seu rosto. Ao final desses dias, talvez a galera vai perguntar para você o que aconteceu com você. E você vai ter a alegria de dizer, é porque Jesus me encontrou. Eu tive um encontro com Ele, e depois que eu me encontrei com Ele, foi impossível permanecer do mesmo jeito. Quem aqui crê nisso? Amém? Glória a Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Uau! Lucas, onde eu vou abrir? Atos. Aleluia. Glória a Deus. Eu ouvi um glória a Deus aí? Uau! Onde, Lucas? Versículo 38. Capítulo 2, versículo 38. Para quem não me conhece, muito prazer. Sou o Lucas Teodoro. Estou vindo lá de Goiânia, Goiás. Tem goiano aí? Que é isso? Ó, goiano ali, tem uma ali. Quem mais? Tem mais algum goiano aí? Aqui também. Cadê a galera do Centro-Oeste aí? Galera do Centro-Oeste, que veio do Centro-Oeste. Ó, uma galera aí. Legal, gente. Estamos indo lá de Goiânia, Goiás. Nós lideramos uma organização missionária chamada Aviva. Nós estamos hoje atuando no meio estudantil, no meio acadêmico do Brasil, em escolas e universidades. Deus tem feito grandes milagres. Milhares de estudantes estão entregando a vida para Jesus. E Deus tem feito grandes maravilhas em nosso meio. E estou muito feliz de poder estar aqui hoje junto com vocês. Toda a liderança, glória a Jesus pela vida de vocês. Gente, que time de louvor incrível, cara. Vocês estão de parabéns. Glória a Jesus pela vida de vocês. Amém, glória a Deus. Quem abriu, fala amém. Bora lá, versículo 38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe. Isso é para todos que forem chamados pelo Senhor, o nosso Deus. E Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. E os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Feche os seus olhos mais uma vez, onde você está? Feche os seus olhos. Sabe, eu creio que o Espírito Santo de Deus já está aqui nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei como você vai sair daqui hoje. Cheio dele em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é o mesmo que lemos agora nessa palavra. Por isso eu te peço, Senhor, flua aqui, nesses próximos minutos, nesse momento, Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos, vem aqui. Meu Deus, se tem algum adolescente, alguém que entrou aqui hoje, que nunca sentiu a tua presença, sejam tocados hoje nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sopra o teu vento aqui, Senhor. Em nome de Jesus, sopra o teu vento aqui. Que todo vazio seja preenchido hoje pela tua glória, em nome de Jesus.
porque o Senhor está levantando uma geração avivada, uma geração que flui nos dons, uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração que vai dar prejuízo para o inferno, em nome de Jesus, amém. Olha só, presta atenção nisso aqui. Esse cara que ele está pregando aqui, o nome dele é Pedro. O Pedro, ele acabou de ter um encontro poderosíssimo com o Espírito Santo. Pedro, ele estava lá em Atos capítulo 2. Ele estava obedecendo a ordem que Jesus havia dado para os discípulos. Porque Jesus, quando ele ressuscitou e ele subiu para os céus, ele deu uma ordem para aqueles discípulos. Ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso aconteceu em Atos capítulo 1. Então, em Atos capítulo 2, aqueles discípulos estão obedecendo a ordem de Jesus. Eles estão todos reunidos no mesmo lugar, simplesmente buscando, simplesmente esperando. E na palavra de Deus vai dizer que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, preencheu toda aquela casa que eles estavam assentados. Aí de repente ali no meio deles foram vistas línguas como que de fogo, que se pousavam sobre cada um deles. E instantaneamente todos foram cheios do Espírito Santo. Após isso aconteceu uma reação imediata. Qual, Lucas? A pregação do Evangelho. Sabe o que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito Santo e naquele exato momento eles foram comissionados, se tornaram pregadores do Evangelho. Lá em Jerusalém tinha a galera do mundo inteiro que estava ali, pessoas de várias tribos, de várias línguas diferentes. Então agora aqueles caras cheios do Espírito Santo estão ali naquela cidade gigante pregando o Evangelho. Então aqui eu quero que você entenda uma linha do tempo. Primeiro, eles obedeceram. Aqui a gente já entende algo, e isso muda as nossas vidas. Não existe avivamento sem obediência. Uau! A galera aqui é legal, né? O pessoal fala, uau! Que legal. Não existe avivamento sem obediência, cara. Primeiro passo de tudo, seja obediente à ordem do Senhor. Segundo passo, eles foram cheios. A partir do momento que você está caminhando em obediência, então o Senhor virá e te preencherá. Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas eles não foram cheios simplesmente para se auto-preencherem. Eles foram cheios com um comissionamento de irem por todo mundo e pregarem o Evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Então de repente esse jovem chamado Pedro, eu fico imaginando essa cena, cara. Eu queria estar lá para ver isso. Porque a gente está falando de um contexto de igreja primitiva, de um contexto onde tinha perseguição, de um contexto que não era muito fácil por ali, mas de repente esse jovem, ele se levanta lá no meio daquela cidade e ele começa a falar: ei, deixa eu contar para vocês o que é que está acontecendo. Isso aqui que vocês estão vendo é aquilo que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias os jovens terão visões, os velhos sonharão. Então de repente ele aponta para aquilo que Deus está fazendo naquele momento. A galera começa a ouvir aquela palavra e em apenas um dia, imagina isso, em apenas um dia, mais de 3.000 almas se convertem em um dia. Cara, que avivamento é esse, cara? Que 3.000 pessoas se convertem em um dia. É um resultado de uma galera que obedeceu, foram cheios e agora se tornaram pregadores do Evangelho. Sabe o que eu estou vendo aqui na minha frente? E cara, como o meu coração se alegra com isso. Eu estou vendo aqui uma multidão de pregadores do Evangelho. Deixa eu te dar uma boa notícia. A sua escola nunca mais será a mesma. A sua universidade nunca mais será a mesma. Não será. Sabe por quê? Porque agora Deus coloca alguém cheio do Espírito Santo lá dentro. E é impossível alguém cheio do Espírito Santo entrar no ambiente, aquele ambiente permanecer da mesma forma. Não dá, cara. Sabe, eu estava contando isso hoje lá no podcast. Eu lembro de o dia que eu entreguei minha vida para Jesus.
Cara, aquilo foi uma parada tão diferente na minha vida. Quem aqui tem 14 anos de idade? Levanta a mão. Eu era da idade de vocês. Bora lá, o que aconteceu? Eu estava num culto de adolescentes como esse. Só que eu havia nascido na igreja. Tem alguém aqui que nasceu na igreja? Eu sou um desses. Nasci na igreja. Só que teve um dia que eu entendi, cara. Eu verdadeiramente entendi o que foi aquela cruz. Eu entendi o que Cristo fez por mim. Eu entendi que eu era pecador e que eu carecia da misericórdia de Deus. Eu lembro que naquele dia, quando eu realmente entendi a cruz, uma ficha caiu na minha mente. Eu lembro que eu vim correndo aqui na frente assim, e eu disse: Jesus, hoje eu te entrego toda a minha vida, Jesus. Hoje eu te entrego toda a minha história. Jesus, faz em mim a sua vontade, assim na terra como é no céu. Eu te entrego toda a minha vida. E eu lembro que eu cheguei lá, eu tomei aquela decisão por Cristo, e no outro dia eu já ativei o modo poucas ideias. Eu cheguei na escola, eu pisei lá dentro da escola, eu pensei: agora eu sou crente. Aleluia. De verdade. Pisei lá dentro, eu pensei: vou converter essa escola todinha, cara. Sangue nos olhos, aleluia. Foi assim. Eu tinha 2 amigos que eram crentes na escola. Eu cheguei nos 2, eu falei assim: gente, eu tenho uma novidade para vocês. Eles disseram assim: que novidade, Lucas? Eu falei assim: eu preciso falar só com vocês. Eles viraram para mim e disseram assim: Lucas, você está assustando a gente. Eu disse: eu sei. Cheguei só nos 2 e eu disse assim: a notícia que eu tenho para vocês é que nós vamos ganhar nossa escola todinha para Jesus. Aí eles olharam para mim e disseram assim: Lucas, você ficou doido? Eu disse: fiquei. Sabe por quê, cara? Pelo amor de Deus, quando a gente entende isso, isso é o que muda a nossa vida. É impossível entregar a vida de verdade para Jesus e continuar vivendo uma vida normal. Cara, é hora de parar de tentar ser normal demais. Não dá, esquece. É impossível entregar a vida de verdade para Jesus e amanhã continuar da mesma forma, porque o Evangelho gera em nós renovação de caráter. É impossível permanecer do mesmo jeito. A galera vai olhar para você e vai perguntar: cara, o que você tem? Por que você é diferente? Que brilho diferente é esse no seu rosto? O que aconteceu com você? E você vai ter a alegria de dizer: é porque Jesus me encontrou. E quando Ele me encontrou, foi impossível permanecer do mesmo jeito. Nós chegamos lá no meio do pátio da escola, pregando o Evangelho. E sabe o que aconteceu? Nós viramos motivo de piada. Lá no meio do pátio da escola. Mais ou menos como que acontecia? Eu chegava com a Bíblia, aí chegava o segundo com o violão, e o terceiro era o cara que dava o apoio moral. O terceiro era o cara que estava lá dizendo: aleluia, glória a Deus, amém. Eu pregava para ele, eu falava alto, eu orava por ele. E a galera passava assim ao redor, olhando tudo aquilo, pensando: o que é isso que está acontecendo aqui? Nós viramos motivo de piada na escola, a galera passava, ria da gente. Ah, os pastorzinhos chegando. Lá em Goiânia, eu sou da Assembleia de Deus. Aí quando eu chegava na escola, os caras me cumprimentavam assim: a paz do Senhor Jesus, varão. Engrossava a voz. Era assim. E sabe o que aconteceu? Tudo aquilo foi tomando aquela proporção. Viramos motivo de piada na escola. Hoje eu sou um jovem de 22 anos. Sabe qual que é a maior alegria que eu tenho em dizer? Essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. O dia que eu entreguei ela de verdade para Jesus. O dia que eu realmente decidi obedecê-lo. Sabe qual que eu imagino que deve ser a pior frustração de todas? É um dia você chegar lá nos seus últimos dias. Você chegar no final da sua vida e você perceber que você desperdiçou a sua vida correndo atrás daquilo que é passageiro.
Eu imagino que a pior sensação de todas é você chegar lá no final de tudo, olhar para trás e perceber que você desperdiçou o seu tempo com aquilo que era passageiro. Mas sabe no que eu creio, em nome de Jesus? Que Deus está gerando aqui nesse tempo uma geração posicionada. Em nome de Jesus, você não vai negociar princípios. Você não vai negociar os seus valores. Em nome de Jesus. Lucas, o que vai acontecer? Se te baterem uma face, você vai oferecer a outra. Se te pedirem para caminhar 1 milha, você vai caminhar 2 ou até mais. Você vai amar o teu próximo. Quando as pessoas te verem, não verão você, elas verão Cristo em você. Lucas, mas como que isso vai acontecer? Primeiro passo, entregando a vida de verdade para Ele, obedecendo a Ele. Quando isso acontecer, Ele te preencherá com o Espírito dEle, e a partir daí Ele te entrega um comissionamento. Sabe o que eu creio? Sabe no que eu estou vendo aqui? As escolas de Balneário Camboriú sendo tocadas pelo Espírito Santo. Sabe o que eu creio que vai começar a acontecer nesses dias? Os enfermos serão curados nas escolas, em nome de Jesus. Aqueles que não criam, crerão. Os cativos serão libertos, os enfermos serão curados. A galera vai perguntar o que é que está acontecendo, e você vai ter a alegria de dizer: é uma geração tocada pela cruz. Olha só, presta muita atenção nisso aqui. Todo mundo aqui, seus dias estão passando. Olha só, bora ver a idade da galera aqui. Quantos anos? 14, 10. Oi? 12, 10. Tá todo mundo velho aqui já, cara. Lucas, velho? É, velho. Será que a gente vai continuar vivendo os nossos dias sem pelo menos ganhar uma alma para Jesus, cara? Será que nós vamos continuar vivendo os nossos dias correndo atrás dos nossos sonhos? Correndo atrás somente dos nossos objetivos pessoais, e um dia chegar lá na frente e perceber que desperdiçamos os nossos dias com aquilo que era passageiro? Jesus está te chamando hoje para uma entrega verdadeira e radical. Isso exige simplesmente tudo de nós. Sabe, às vezes, o que acontece? Nós olhamos para a realidade à nossa volta e a gente pensa assim: ah, Lucas, você não sabe como que a minha vida está complicada. Lucas, você não imagina como que os meus dias estão sendo difíceis. Lucas, você não imagina o que eu tenho passado, como tem sido o meu interior. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas Jesus, Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Talvez as pessoas ao seu redor não entendem suas lágrimas, mas Jesus, Ele te conhece. Sabe o que Ele nos ensina a partir do momento que nós olhamos para a palavra dEle? Olha só, quando esses discípulos eles foram cheios do Espírito Santo, eles estavam passando por um momento muito difícil. Estava rolando uma mega perseguição em Jerusalém. Eles estavam entre a vida e a morte. Todos eles foram mártires, grande maioria. Morreram pela causa do Evangelho. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, nós entendemos que Ele é forte. Quando nós estamos fracos, quando às vezes não está indo tudo muito bem, nós abrimos espaço para Ele, e isso gera um avivamento em nós. Sabe o que aconteceu comigo? Olha que doideira. Com 16 anos de idade, eu estava nessa... bora lá, pregando na escola. E aí de repente eu descobri que eu estava com um câncer. Com 16 anos de idade. Eu lembro que jogando bola na escola, eu comecei a sentir algumas dores na minha perna. Aquela dor não passava por nada. Fui no médico, o médico disse: Lucas, essa dor que você está sentindo é um câncer. Você vai precisar tomar quimioterapia, seu cabelo vai cair, tudo isso vai acontecer. Eu tinha 16 anos de idade. Eu lembro que naquele dia eu cheguei em casa desesperado, dizendo: Senhor, eu preciso urgentemente te ouvir,
fala comigo, Senhor. E eu lembro que naquele dia, eu cheguei em casa e tudo que eu fiz foi abrir a Bíblia. E eu disse: Deus, agora ficou tudo muito difícil, ficou tudo muito complicado, eu já não estou entendendo mais nada, fala comigo, Senhor. E naquele dia o Senhor, Ele disse através da palavra dEle: meu filho, eu sou o seu pastor, e nada vai te faltar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque eu estou junto com você. E eu lembro que eu fui muito sincero com Deus. Eu disse: Deus, mas o que eu vou fazer agora? Está tudo muito difícil, Deus, está tudo muito complicado. Aquele dia eu fiz uma oração muito sincera com Deus. Eu falei assim: Deus, o que eu vou pregar lá na escola? Porque eu chegava lá na escola falando que o Senhor é bom. Então o que a galera vai pensar agora? Eles vão pensar: que Deus é esse que esse menino prega? Ele fala que esse Deus é bom, mas olha a vida dele, está muito pior do que a minha. Eu não quero esse Deus dele. Eu disse isso para Deus: Deus, e agora? O que eu vou pregar na escola? Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei lá com a Bíblia, quietinho. E eu ficava me perguntando: Senhor, e agora? Eu não dou conta. Senhor, levanta outro. Senhor, está tudo muito difícil na minha vida. Senhor, tudo se complicou muito. Levanta outro, Deus. Dessa vez eu não consigo. Dessa vez eu não dou conta. Levanta outro no meu lugar. E naquele momento exato, o Espírito Santo continuava dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você está fraco que você entende que eu sou forte. Aí eu cheguei lá com a Bíblia quietinho. E eu fiquei lá no meio do pátio pensando: Deus, e agora? E agora, Senhor? E o Espírito Santo dizia: vai lá e fala para eles que eu estou vivo. Fala para eles que eu estou vivo. Quem já viu, eu estava até contando isso hoje lá no podcast. Hoje, quando nós estamos vivendo um grande milagre hoje, nas universidades, nas escolas, por todo o Brasil e fora também. Só no ano de 2025 foram mais de 11.500 universitários alcançados presencialmente. Deus fez muitos milagres e algo que a gente sempre grita é: Cristo vive, Cristo vive. E começou ali na escola, naquela época. Eu lembro que eu cheguei lá no meio do pátio, na época, enfim, com câncer. E eu comecei a falar pra galera que Cristo vive, cara. Comecei a falar pra galera que Cristo vive. E aí o pessoal vinha por curiosidade. Meu apelido lá era o menino que prega. Um menino que prega, tá com câncer. E agora? Oh, meu Deus. A galera vinha por curiosidade. E muitos que chegaram ali por curiosidade entregaram a vida para Jesus. Foram alcançados. Professores foram alcançados. Naquele momento tão complicado da minha vida, eu entendi o que era estar aos pés de Jesus. Às vezes Deus, Ele permite alguns momentos difíceis, alguns momentos dolorosos, alguns momentos que você olha e fala: eu sou tão novo, mas por que eu ouvi isso? Por que eu passei por isso? Por que aconteceu isso? Mas hoje eu vim aqui te dar uma boa notícia. A boa notícia é que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus hoje, Ele está te ensinando a deitar no colo dEle e confiar somente nele. Talvez ninguém conheça os motivos das suas lágrimas, mas Ele conhece. Talvez ninguém sabe do seu interior, mas Ele sabe. Sabe, eu passei por tudo aquilo e teve um dia que eu recebi um grande milagre. Eu fui curado. Jesus me curou daquela enfermidade. Uau! Mas olha isso, olha isso. Você vai entender por que eu estou te contando tudo isso. Deus fez um milagre na minha vida e foi algo maravilhoso. Foi incrível o que o Senhor fez. Mas sabe o que o Senhor me ensinou ao longo de tudo isso? Que o maior milagre que aconteceu na minha vida não foi só uma cura física.
O maior milagre que aconteceu na minha vida não foi só eu ter sido curado ali daquela doença, daquela enfermidade. Olha só, eu estou aqui, minha vida voltou ao normal. E eu digo para vocês, aquela sensação de ver tudo aquilo acabando foi muito bom. Aquele sentimento de, cara, agora eu posso voltar para casa. Aquele sentimento de ver o cabelo voltando a crescer. Cara, é tudo muito bom. Mas sabe o que eu tenho a alegria de dizer, e isso eu posso afirmar hoje, aqui olhando nos olhos de vocês? Não foi o maior milagre que aconteceu na minha vida. Sabe qual foi? O maior milagre que aconteceu na minha vida, e aconteceu na sua também, foi lá naquela cruz. O maior milagre que aconteceu em nossas vidas aconteceu há 2000 anos atrás. Lá naquela cruz. Lucas, qual que é o maior milagre que aconteceu na minha vida? Alguém que não merece, agora tendo a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Cara, eu não mereço isso. Você não merece isso. Sabe qual foi o maior milagre que aconteceu, já aconteceu na sua vida? O maior milagre é que Cristo é suficiente para você. Às vezes a gente fica correndo atrás de tantas outras coisas, né? Às vezes a gente fica tentando buscar tantos outros lugares, né? Às vezes a gente fica querendo sentir algo novo, alguma coisa diferente, mas ei, deixa eu te falar uma coisa. A simples consciência do que Cristo fez por você já é suficiente. Foi isso que mudou minha vida lá aos 14 anos. Foi isso que transformou a minha história. Sabe qual que é a verdade? Entende isso? Todo mundo que está aqui hoje, ninguém merece estar aqui. É o que, Lucas? Como assim? Não merece. Eu não mereço estar aqui, você não merece estar aqui. O que a gente merece de verdade é a condenação, o inferno. Credo, Lucas. Calma, Lucas. Vai com calma, Lucas. Mas é verdade. Ninguém aqui é bom demais. Não tem ninguém aqui que nunca falhou, que nunca errou na vida. Mas sabe o que Cristo fez? A condenação que era nossa, Ele pegou para Ele. A vida dele, Ele entregou para nós. E esse é o maior milagre de todos. E além de, olha só, além de ter pago todo esse preço, hoje Ele te dá a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Imagina isso, tenta desenhar isso na sua mente. Fecha os seus olhos. Desenha isso na sua mente. Na palavra de Deus diz em Apocalipse que diante do trono de Deus, por toda a eternidade, aqueles anjos cantam santo, 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 santo. E eles não param de clamar, eles continuam clamando santo, 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 santo. Sabe qual que é a verdade? Eles não estão simplesmente repetindo algo em vão. Eles estão declarando algo que eles estão vendo. Então eles veem e eles declaram santo, santo, santo. Sabe, esse mesmo Deus que Ele tem toda a honra, glória e poder. Agora imagina, desenha aí na sua mente um bebê na sua frente, pequenininho. O próprio Deus agora feito homem em Jesus. Todo mundo aqui, a maioria aqui provavelmente teve uma condição de nascimento bem melhor do que Jesus. Lucas, ele veio na família mais rica de todas? Não, numa família comum. Lucas, quem ele era? Alguém comum, mesmo sendo o próprio Deus. Ele vive uma vida normal, ele tem uma adolescência como você tem. Ele vive uma vida comum. Aí de repente ele chama para andar junto com ele uma galera que não merecia, uma galera meio diferente. Ele chama um pescador, ele chama um cobrador de impostos. Ele vai chamando essa galera para andar com ele. Aí de repente milagres começam a acontecer. Cegos voltam a enxergar, paralíticos voltam a ouvir. De repente ele está multiplicando pão e peixe, milagres estão acontecendo. Só que aí de repente, agora desenha isso na sua mente, que isso é o que muda as nossas vidas. De repente ele é preso, ele é traído. Ah, Lucas, eu já fui traído. Ei, Cristo foi traído. Aqueles homens jogam ele no chão, cospem nele. De acordo com o Evangelho de Marcos, tampam os olhos de Jesus com uma venda e dão vários socos nele. Eu imagino que só ali naquele momento Jesus, provavelmente teve a face dele desfigurada.
de tantos socos que ele recebeu. E aqueles homens olhavam para ele dizendo: você não é Deus. Então agora adivinhe quem te acertou. Pá, batiam nele, pá, batiam nele. Só que colocaram nele também aquela cruz. Ele não veio fazer uma cruz para si, ele veio tomar uma cruz que era minha e sua. Colocaram ele ali diante de 2 ladrões, um à direita, um à esquerda. Imagina isso, lá na eternidade os anjos estão olhando para ele e dizendo: santo, santo, santo. Agora, por amor a você, ele está no meio, é de 2 ladrões, e um daqueles ainda olha para ele e diz: você não é Deus? Então por que você não salva a si mesmo? Desce daí dessa cruz. Teve um momento ali, lá naquela cruz, e esse é o maior milagre das nossas vidas, que já aconteceu, que ele levou sobre ele a sua dor, as suas lágrimas, os seus pecados, os seus problemas, tudo aquilo de ruim que há em nós, ele levou sobre ele. Ele deu um último suspiro, aleluia, e ele disse assim: está consumado. Está consumado. Naquele momento, sabe o que aconteceu? Ele pagou o preço que era nosso. Ele levou sobre ele o problema que era nosso. Ele levou tudo sobre si. Mas hoje eu vim aqui te dar uma boa notícia, pelo amor de Deus. Entenda isso. Qual boa notícia, Lucas? A boa notícia é que existe um túmulo que está vazio, porque a morte não foi capaz de detê-lo. No terceiro dia ele ressuscitou. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou. Meu Deus, meu Deus. Morte venceu. Olha isso. Declara isso, pelo amor de Deus. Tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives. Ele é invencível. E és invencível, inigualável. Fala isso pra ele, fala isso pra Pra ele. sempre reinará, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Olha só, cara, quando a gente entende isso, é o que muda a nossa vida, cara. Quando a gente entende isso, a partir de agora é impossível continuar vivendo do mesmo jeito. Quando a gente entende isso, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui um homem de Deus que vai dar muito prejuízo para o inferno. Sabe o que eu estou vendo aqui? Mulheres de Deus que vão dar muito prejuízo para o inferno. Sabe o que eu já estou visualizando aqui na minha frente? Escolas transformadas. Em nome de Jesus. Tudo começa quando a gente entrega a nossa vida de verdade para Ele. Diz: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de todas as outras vezes que eu me distraí. Eu me arrependo de todas as outras vezes que eu te perdi de vista. Senhor, eu me arrependo. E eu te entrego a minha vida de verdade. Eu te entrego a minha história de verdade. Por isso, sabe no que eu creio? Em nome de Jesus. Olha isso. Eu sei que já é maravilhoso o que Deus está fazendo aqui, mas esse é o momento exato para se arrepender e dizer: Senhor, eu te entrego toda a minha vida de verdade. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Transforma a minha história. Eu quero hoje, Senhor, ser cheio do Teu Espírito. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Olha aqui pra mim, todo mundo. Me ajuda a abrir um espaço aqui nessa frente aqui, ó. Me ajuda a abrir um espaço aqui. Isso. Mais, abre um espaço maior.
Se possível, fiquem aqui nesse corredor, aqui, na lateral. Isso. Lucas, por quê? O que vai acontecer aqui hoje? Jesus vai alcançar vidas aqui hoje. Jesus vai transformar histórias aqui hoje. Eu creio que um grande avivamento começa quando a gente se arrepende. Quando a gente entrega a nossa história de verdade para Ele. Ah, Lucas, mas que tamanho de lugar é esse aí na frente? É porque tem muito espaço para salvação. Hoje é dia de ter o nome escrito no livro da vida. Porque o Rei está voltando e esse é o tempo de se arrepender. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Eu não sei da sua história, mas Ele sabe. Eu não sei o motivo das suas lágrimas, mas Ele sabe. Ah, Lucas, eu tenho 10 anos, não importa. Ah, Lucas, eu tenho 12, 13, 14, 15. Lucas, eu tenho 24. Lucas, eu tenho 38. Não importa. Aquela cruz foi por amor a você. E hoje, numa conferência de adolescentes, Ele te alcança. E você nunca mais vai esquecer desse dia de hoje. Hoje é dia de ter o nome escrito no livro da vida. De se arrepender de verdade. Talvez você está aqui e você nunca entregou sua vida de verdade para Jesus. Você vai ter essa oportunidade hoje, agora. Lucas, como que eu sei se eu já entreguei a minha vida de verdade para Jesus ou não? Eu vou te dizer, se você entregou, você tem certeza, porque o seu estilo de vida condiz com isso. É impossível entregar a vida para Jesus e continuar vivendo uma vida normal, não dá. Ah, Lucas, mas como que eu vou ter essa certeza? Olha só, se você está agoniado agora e não tem essa certeza, significa que hoje é o dia para você entregar a sua vida para Ele de verdade. O segundo tipo de pessoa, talvez em algum momento você já até entregou, você até quis. Você veio na frente e disse: Jesus, eu te entrego a minha vida, Jesus, eu te entrego a minha história. Mas o que aconteceu é que o seu coração se perdeu dele. Você se distraiu com aquilo que é passageiro. E Jesus está te chamando para perto hoje. Ah, Lucas, eu tenho saudade daquela época que eu orava mais, daquela época que eu jejuava mais, daquela época que eu era mais íntimo de Deus. A verdade é que Deus está com saudade de você. E Ele está te chamando para perto hoje. Então esse espaço aqui, ó, é um espaço de arrependimento. É um espaço de dizer: Senhor, eu me rendo à Tua presença. Eu me rendo à Tua cruz. Eu te entrego toda a minha história de verdade. Então quando eu chamar, você vai correr aqui o mais rápido possível. Você não vai perder tempo, porque Jesus te chama para hoje, para agora. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para agora. Quando eu chamar, você não vai pensar muito, 2 vezes ou 3 vezes. Aquela cruz já é o suficiente. E Ele já pagou todo o preço por amor a você. Ah, Lucas, mas é porque eu tenho muito o que melhorar primeiro. Ei, não é você que melhora primeiro. Não, é ao contrário. Você entrega a vida para Ele e Ele transforma você. Você entrega a história para Ele e Ele muda a sua realidade. É impossível conhecê-lo e continuar vivendo uma vida normal. Hoje é dia de se arrepender. E aí, galera? Espero que vocês tenham sido muito abençoados hoje. Não fica de fora não, hein? Segue a gente e cola nos próximos conteúdos. Deus abençoe vocês.